cubo, ele é um poliedro e também é um prisma. Então, dentro do poliedro ele tem um nome e dentro do prisma ele tem outro nome. Então, o que é? Na verdade, alguém deu nome de cubo para ele. Mas ele, na verdade, dentro dos prismas, ele é um prisma quadrangular regular reto. Também posso considerar ele um paralelepípedo. Assim, ó, como na geometria plana. Quadrado é um quadrilátero, assim como retângulo, tá? E eu tenho 5 quadriláteros. O que acontece? Na verdade, um quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. O que diferencia o quadrado? Os lados iguais. Então, o que eu quero falar? Que o cubo, ele é um paralelepípedo. O que diferencia o cubo? Diferencia que as dimensões são iguais, tá? O que é dimensão? Aqui no cubo, esses cantinhos aqui são chamados de vértice. Cada pontinho aqui significa o quê? Que ele tem 3 sentidos, ou seja, 3 dimensões. Então, no paralelepípedo normal, propriamente dito, a gente diferencia as dimensões porque temos, por exemplo, na base 2 dimensões normalmente diferentes. Mas como eu afirmei, eu posso afirmar que isso aqui é um paralelepípedo também. As dimensões podem ser iguais, nada impede. Então, no paralelepípedo, eu chamo isso aqui de A, esse outro de B e aqui de C. Bom, no cubo, esses cantinhos aqui são chamados de aresta. As dimensões são chamadas de arestas, tá? Então, quando a gente fala da aresta que está aqui embaixo, a gente diz que isso aqui é a aresta da base. Isso aqui é considerada a lateral da figura espacial. Então, esse cantinho, que é a mesma coisa que a altura, é chamado de aresta lateral. Então, agora, o que acontece? Esse cubo, ele tem várias figuras planas. A parte plana é chamada de face, isso aqui é a face. Nós temos faces quadradas aqui. Então, cada figura espacial tem suas características, as faces vão mudando. Então, como prisma, o nome do prisma é dado conforme a base. Se eu tenho na base um quadrado, eu digo que é um prisma quadrangular. Regular, porque as arestas são iguais. Reto, porque aqui nós temos uma altura que está reta. E tem um ângulo de 90 graus. Bom, os prismas sempre vai ter essa altura reta, normalmente, tá? A não ser o oblíquo ele está inclinado. Mas o que acontece? Significa o quê? Que se tu tem uma reta aqui, tem um ângulo de 90 graus, tu tem na base um quadrado, é lógico que em cima tu vai ter um quadrado. Então, aqui, isso aqui também é um paralelepípedo, da maneira que eu estou mostrando aqui, tem na base um quadrado, em cima aqui, se vocês observarem, também tem um quadrado. Então, tá? Ou, se eu posso olhar assim, o paralelepípedo, daí na base aqui agora vai ter um retângulo. Então, eu digo que isso aqui é um prisma retangular. Então, a base dá o nome do prisma. Aqui, isso aqui é um prisma que tem na base um hexágono regular, porque aqui os lados são iguais, tá? Então, eu digo que isso aqui é um prisma regular reto, tá? Aqui nós temos um triângulo na base equilátero, então a gente diz que isso aqui é um prisma triangular regular, porque nós temos os cantinhos regulares. Reto, porque aqui nós temos a altura traçada e o ângulo reto, tá reto.
tá? Bom, então, aqui, isso aqui é um tetraedro, isso aqui não é um prisma, isso aqui é uma pirâmide, tá? Então, eu estava falando, os prismas, dentro da classificação do prisma, nós vamos ter uma base, uma figura, e em cima eu vou ter outra figura igual, tá? Porque nos cantinhos tá reto. Se tu olhar a pirâmide aqui, já a coisa não funciona, que não tá reto, ó. Isso aqui é um tetraedro, não funciona assim, a pirâmide é diferente. Então, nós vamos ter uma classificação para pirâmide, para prisma e assim por diante. Então, o cubo, ele tem uma classificação dentro dos prismas e dentro dos poliedros ele é chamado de hexaedro. Hexa, porque eu tenho 6 faces aqui, ó, se vocês observarem. Voltando para o nosso assunto aqui, nós temos aqui um cubo. Agora, o que acontece nesse cubo? Eu tenho a face da base, as faces laterais e a face total. Então, o que eu vou pedir para vocês? Quando eu vou pedir, normalmente eu posso pedir a área da base. A área da base, o que eu tenho na base? A área é a figura plana que está na base. É a parte interna, tá? Então, é a área de um quadrado. Quando vocês iam calcular a área do quadrado, vocês faziam L ao quadrado. Agora, no lugar do L, nós temos a aresta. Então, só mudou isso, não é? Não tem mais lado. Porque, na verdade, nós temos uma figura espacial que tem várias figuras planas. Então, o que nós usamos aqui para calcular as áreas? As arestas. Então, aqui, a área da base, tu vai botar A maiúsculo de área. Quando for falar na aresta, tu vai botar minúsculo. Então, A ao quadrado para a área da base do cubo. Área lateral. Área lateral, eu tenho 4 faces quadradas na lateral. Então, 4 vezes a área do quadrado, ou seja, 4A ao quadrado. Área total, eu vou sempre ter 2 vezes a área da base, ou seja, a área do quadrado, 2 quadrados, mais a área lateral. Então, são 6 faces, ou seja, são 6 quadrados. Então, 6 vezes a área do quadrado é 6 ao quadrado, tá? Bom, além da área... Posso pedir área lateral, área total, área lateral da base e assim por diante. Eu posso pedir o volume. O que é volume? Volume é o que eu coloco aqui dentro desse recipiente. Então, para qualquer prisma, como é que se verifica o que cabe aqui dentro? Eu dependo da minha base. O que da minha base? A minha área. Para qualquer prisma, eu sempre vou fazer, para eu verificar o volume, é a área da base vezes a minha altura, porque aqui tem uma altura, então tu vai encher esse recipiente. Tu pode encher esse recipiente com líquido, com sólido, com ar, qualquer coisa. Então, posso inventar qualquer novela com vocês solicitando o volume, tá? Quando eu pedir algo que tu vai encher o recipiente ali, tu já tem que entender que é o volume, tá? Bom, volume, como eu falei, que dependeria da área da base. A área da base eu tenho um quadrado, então a área disso aqui é A ao quadrado. A altura do cubo é a mesma coisa que a aresta. Então, A ao quadrado vezes A vai dar A ao cubo. Volume de um cubo é A ao cubo. Já vou mostrar um exemplo, tá? Primeiro eu estou explicando assim. Quando eu for... eu posso pedir também para vocês as diagonais do cubo. A gente tem 2 tipos de diagonal. A diagonal da base e a diagonal do cubo. O que é diagonal? Pensa que aqui é a base. A diagonal é essa medida... unindo esses 2 cantos aqui, tu traça na diagonal. Bom, isso aqui nós vimos lá no quadrado, a diagonal do quadrado, que eu mostrei para vocês pelo Teorema de Pitágoras.
que dava a fórmula D igual a L raiz de 2. O que muda aqui? Que no lugar do L vai ter um A, então vai ser A raiz de 2. Bom, voltando ao assunto. Diagonal é essa medida aqui. Tu partiu o quadrado na metade, na diagonal. Tu cortou aquela 90 graus, formou 45, 45, 90. Já falei sobre a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, tem que dar 180. Aqui nós temos, toda vez que cortar um quadrado na metade, nós vamos ter um triângulo, retângulo e isósceles. Tem que ficar entendido isso aí para vocês, sempre. A diagonal vai ser a mesma coisa que a hipotenusa desse triângulo e as dimensões aqui, as arestas, vai ser os catetos. Então, tu pode ter uma visão como triângulo ou como quadrado, tá? No triângulo, os catetos A ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado. Se tu juntar A ao quadrado mais A ao quadrado, dá 2A ao quadrado. Inverso de uma potência, raiz quadrada. Então, D igual a raiz de 2A ao quadrado. O que sai da raiz? O A, onde corta o expoente pelo índice. Então, tu vai ter a fórmula A raiz de 2. Bom, agora falando da diagonal do cubo. Aqui eu não tenho como mostrar, depois ali no papel eu vou mostrar para vocês. Porque aqui temos um sólido, ele não é transparente. Mas o que é a diagonal? Ele sai dessa ponta aqui, vai atravessar o cubo e vai para lá do outro lado ali. Então, essa diagonal do cubo, ela é maior que a diagonal da base. O que muda? A fórmula vem de Pitágoras. O que muda é que, ao traçar a diagonal lá em cima, vai formar um triângulo retângulo também. Só que, em vez de tu usar 2 dimensões, se tu observar na ponta aqui, ele pega 3 dimensões. Então, quando tu aplica Pitágoras lá, tu vai fazer A ao quadrado, mais A ao quadrado. Falando do cubo aqui, tu vai fazer A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Vai ter 3A ao quadrado. Inverso da potência raiz. Então, o que sai da raiz? O A ao quadrado. A raiz de 3. Vai ser a fórmula para calcular a diagonal do cubo. O que é? Tu não vai passar trabalho, tu não vai aplicar o Pitágoras, tu vai aplicar direto o valor do A ali, para tu não fazer cálculo. Esse é o objetivo da fórmula, tá? Então, da onde que ele vem? Vem de Pitágoras. Então, agora nós vamos... demonstrei para vocês, agora eu vou mostrar no papel. Vamos sair daqui. Vamos ver se eu não vou fazer cacaca. O que muda em relação ao cubo? Que o teu Azinho vai ser igual a B igual a C, por isso que a gente bota A aqui, tá? No paralelepípedo aqui é A, aqui é B, aqui é C. Isso que muda. Bom, assim como eu falei para vocês que o quadrado, eu posso afirmar que o quadrado é um retângulo, eu também posso afirmar que um cubo é um paralelepípedo. O que diferencia? Por que deram nome específico para o cubo? Porque o cubo, as arestas são iguais, as dimensões são iguais. Assim, quiseram dar nome, né? Então deram nome para ele. Não fui eu que criei, ele está ali, não vai mudar. É assim como a Ana tem o nome Ana, não, só vai mudar se eu inventar de mudar meu nome. Alguém deu nome para mim, não fui eu. Tá? Assim que funciona. Eu estava falando para vocês sobre as diagonais ali. Aqui eu queria mostrar porque o sólido não é transparente. Então, aqui, se vocês observar aqui, o segmento EC aqui, ó, é a diagonal do cubo. E se vocês observar em relação aqui, esse cantinho aqui, vai formar o triângulo retângulo que eu falei para vocês. Então, ó, quando a gente vai colocar, a gente bota D de diagonal. Normalmente, diagonal do cubo, a gente bota Dzão para diagonal maior. Escreve cubo aqui, tá? Aqui
o Dzinho, normalmente a gente coloca D minúsculo e escreve base. Ou bota só o D minúsculo, já se subtende que é o menor, tá? Mas é bom até escrever para não confundir, tá? Deixa eu até diminuir isso aqui. Tá. Bom, então a gente tem a diagonal da base do cubo. Então, o que eu falei para vocês? Que o que diferencia, o teorema de Pitágoras não muda. É sempre a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. O que muda em relação à base? Aqui nós temos duas dimensões. Então, tinha uma potência, quando tu tá trabalhando aqui, tu vai aplicar o inverso da potência, que é a raiz quadrada, tu vai botar o 2a ao quadrado aqui, na raiz. O que sai da raiz? Esse quadradinho, a ao quadrado aqui, onde o expoente divide pelo índice e ficou lá dentro, ó. Pode observar que está sem o quadrado aqui no A. E ficou aqui dentro 2, que ele não era uma potência, então não tinha como extrair a raiz. Ele ficou lá dentro. Então, ficou um 2 aqui, esse 2 equivale às duas dimensões, tá? Então, é fácil de gravar. Quando tu pensa com uma figura plana, duas dimensões. Quando é figura espacial, 3 dimensões. Então, raiz de 3 para o grandão, raiz de 2 para o pequeno. Não tem mistério. A fórmula é sempre a mesma, ó. Diagonal da base é a raiz de 2. Quando eu pedi, então, diagonal do cubo, é a raiz de 3. Como eu tinha falado para vocês, ó, se eu solicitar para vocês a área da base, vai ser a área do quadrado, A ao quadrado. A área lateral, vocês estão vendo aqui, pensa numa caixa aberta. Então, esse cubo planificado, o que é planificado? Ele é aberto, tá? A figura plana ali, que é o quadrado. Tu vai observar que tem 4 quadradinhos aqui, ou seja, 4 ao quadrado. A área total, se tu pensar, são 6 faces quadradas. Ou seja, 6A ao quadrado, tá? Bom, aqui o volume que eu tinha falado para vocês é sempre volume de qualquer prisma. Ó, V de volume prisma, tá? Sempre vai ser a área da base vezes a altura. É lógico que eu acabei de mostrar para vocês que as bases diferenciam de uma figura para outra. Mostrei no prisma hexagonal, triangular e assim por diante. Então, quem define é a base. Então, aqui o volume do cubo, nós temos um quadrado, então é A ao quadrado. Então, não tem mistério. Então, aqui, A ao quadrado vezes A, da altura, é a mesma coisa que a aresta ali. Então, vai ficar A ao cubo. Sempre vai ser A ao cubo, tá? Aqui, o colega da turma anterior ali me deu eu pedi para ele escolher qualquer valor, ele escolheu 4 centímetros para a gente estabelecer aqui um valor para dar um exemplo, né? Eu posso inventar qualquer novela com vocês envolvendo essas fórmulas aqui. Eu posso... agora, primeiro, eu vou mostrar a aplicação das fórmulas. Bom, eu dei aqui que a aresta, o cantinho é 4 centímetros, então vou calcular a área da base do cubo, ao quadrado. 4 centímetros ao quadrado dá 16 centímetros. Deu. Quando eu falo na dimensão, não tem nada de quadrado. A área sempre ao quadrado. Aqui foi dado em centímetro. Uma coisa que é normal, ter problemas envolvendo geometria espacial e até a plana. Por exemplo, se eu fosse botar na parede, a parede, normalmente, quando a gente vai verificar, vai comprar qualquer material, eles vendem por metro quadrado. E daí, o que acontece? Vocês têm que entender, se eu vou encher a parede de azulejo, eu vou comprar o material é vendido por centímetro. Vou botar uma cerâmica quadrangular, ela está em centímetro. Então, se tu vai preencher um espaço numa parede, eu posso te pedir essa parede, a área,
em centímetro ou metro. Então, quando vocês têm as duas unidades misturadas, e digamos que eu te dou em centímetros os valores e vou solicitar a resposta em metro, é melhor tu pegar e transformar primeiro a unidade de centímetro para metro. Vocês têm que entender que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, se eu vou pegar um valor lá, passar para metros, eu tenho que dividir por 100. E vice-versa, tá? Bom, daí, como eu estava falando para vocês, aqui foi dado unidade de centímetros, então ficou centímetros ao quadrado. A área lateral é sempre 4 vezes a área do quadrado, ou seja, 4A ao quadrado, 4A ao quadrado, 4, y era 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 16 centímetros ao quadrado. Isso dá 64 centímetros ao quadrado. A área total do cubo é 6 vezes a área do quadrado, ou seja, 6 vezes 4 centímetros ao quadrado. 6 vezes 16, 96 centímetros ao quadrado. É isso. Depende da unidade e o valor ali da medida da aresta. O que muda são os valores da medida da aresta. Só. Não tem mistério. Diagonal. A diagonal da base, como eu falei para vocês, é a raiz de 2. Diagonal do cubo, a raiz de 3. O que tu vai fazer? Vai simplesmente no lugar do A, vai botar o valor e copiar a raiz. Unidade vai para o final. Aqui, ó, pode observar a mesma coisa para a diagonal do cubo. Só que eu quero chamar atenção aqui. Eu vou botar isso no formulário com certeza. Eu botei aqui um exemplo. Depois ali, quando eu for gravar o YouTube, eu boto o exemplo. Eu poderia colocar no lugar do 4 aqui, 4, eu poderia dizer que essa aresta vale 4 raiz de 2. Daí, o que vocês iam fazer? Iam botar 4 raiz de 2 e copiar a raiz de 2 e multiplicar raiz por raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, extrai a raiz, seria 4 vezes 2 dá 8. Agora, deu um número inteiro, não tem mais raiz. Para eu alterar uma raiz, só um outro valor com raiz. Aqui, poderia dar uma raiz ali, era uma raiz, eu dei um exemplo com a raiz de 2, poderia dar raiz de 3, 4 raiz de 3. Ia substituir, ia botar raiz de 3 aqui, ia fazer 3 vezes 2, raiz de 6. Não tem como extrair a raiz de 6 e ia parar ali. A mesma coisa aqui para a diagonal do cubo aqui embaixo. Se eu fosse botar aqui 4 raiz de 3 vezes raiz de 3, ia ficar raiz de 9, extrai a raiz, 4 raiz de 9 dá 3, 4 vezes 3 dá 12. Então, estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem que nem sempre é uma situação assim que vai dar a raiz. Tá? Bom, volume do cubo, aresta ao cubo, 4 centímetros ao cúbico, o que é isso? É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64 centímetros cúbicos. Volume sempre vai ser ao cubo. A unidade é conforme a unidade que eu dei. Dei centímetros, centímetros cúbicos. Dei metro, metros cúbicos. E assim por diante. Temos alguns exemplos de resoluções envolvendo cubo. Um cubo tem aresta 20 raiz de 3 centímetros. Calcule área da base, lateral e total. A área da base equivale à área de quadrado, ou seja, A ao quadrado. 20 raiz de 3 ao quadrado vai dar 400 raiz de 9 centímetros quadrados. Então, extraímos a raiz do 9, teremos 400 vezes 3, 400 vezes 3, 1.200 centímetros quadrados. Área lateral. A área lateral equivale a 4 vezes os 1.200, porque temos 4 quadrados na lateral. Ou seja, 4 vezes 1.200, 4.800 centímetros quadrados. Área total. A área total de um cubo temos 6 faces quadradas, ou seja, 6 vezes 1.200. Então, 1.200 centímetros quadrados.
Volume. Volume é aresta ao cubo, ou seja, 20 raiz de 3 ao cubo. É a mesma coisa que a área da base vezes a altura. Então, área da base 1.200 vezes 20 raiz de 3 centímetros. Aqui, 1.200 vezes 20 dá 24.000. Copia raiz de 3 centímetros ao quadrado vezes centímetros, centímetros cúbicos. A diagonal da base equivale a raiz de 2, que vem de Pitágoras. Ou seja, meu Azinho é 20 raiz de 3 centímetros, copia raiz de 2. 20, raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6 centímetros. Diagonal do cubo equivale a raiz de 3, que vem de Pitágoras. Ou seja, o meu A é 20 raiz de 3 centímetros, copiamos raiz de 3, vai dar 20, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, extraindo a raiz dá 3. 20 vezes 3, 60 centímetros. Agora, temos uma face de um cubo que tem uma área 81 centímetros ao quadrado. Bom, sabemos que a área do cubo é um quadrado. Então, se eu dei a área a gente sempre faz ao quadrado. Se eu quero saber a aresta, inverso de alguma coisa que eu fiz ao quadrado, que eu botei numa potência, eu faço o inverso, que é extrair a raiz. Então, raiz de 81 equivale a 9 centímetros. Assim, temos a aresta, que é 9 centímetros, mas o volume de um cubo é A ao cubo, ou seja, 9 centímetros ao cubo, que dá 729 centímetros cúbicos. Seria a mesma coisa que fazer 81 vezes 9, que também dá 729 centímetros cúbicos, ou seja, letra E. Agora, calcule o volume dos seguintes cubos com profundidade de 10 metros. Bom, volume de um cubo será sempre A ao cubo, ou seja, 10 metros cúbicos equivale a 1.000 metros cúbicos. Agora, sabendo que a diagonal da base do cubo é 25 raiz de 2 metros, qual é a área desse cubo? Bom, sabemos que tem essa fórmula aqui que vem de Pitágoras, A raiz de 2. Então, aqui, ó, basta pegar os 25, que equivale ao A, e a unidade. Então, a minha aresta é 25 metros. Então, sabendo que a aresta do cubo é 25, calcularemos a área a partir da expressão. A área total de um cubo é sempre 6 vezes a área de quadrado, ou seja, 6 vezes 25 metros ao quadrado. Então, 25 ao quadrado dá 625 vezes 6, temos 3.750 metros quadrados, ou seja, a letra A. Agora, sabendo que a área de um cubo é igual a 1.536 centímetros, qual é a área da base desse cubo? Bom, a área do cubo nós sabemos que é 6 vezes A ao quadrado. Então, ele quer somente a área da base. Então, basta pegar esse 1.536 e dividir por 6. Então, dá 256. Não precisava nem verificar a aresta aqui. Então, se é 6 vezes a área da base, que é a área do quadrado, basta dividir por 6, daí teremos 256, que equivale à área da base. Só isso. Não precisava nem verificar a aresta e fazer ela de novo aresta ao quadrado. Bom, aqui está comprovadíssimo que é a letra E, que é 256 centímetros quadrados. Isso.
Tchau, Sora. Tchau, meus anjos. Tchau. Tchau, Sora. Tchau, meu anjo.